O Oceano Pacífico se estende como um imenso corpo de água, desde as geladas costas do Alasca até os mares subantárticos, das falésias vulcânicas do Japão às praias de coral do Panamá. Com mais de 165 milhões de quilômetros quadrados de superfície, ele supera em área todos os continentes do planeta combinados. Cruzado pelo Equador, cortado pelo Trópico de Câncer e pelo Trópico de Capricórnio, dividido pela linha internacional de data, este oceano é, por si só, um mundo dentro do mundo. Seu nome foi escolhido em 1520 por Fernando de Magalhães, quando, após atravessar o tempestuoso estreito que hoje leva seu nome, encontrou águas calmas do outro lado. Mar Pacífico, assim o chamou. Mas essa calma era uma ilusão. Sob aquela superfície, o Pacífico esconde a geologia mais violenta do planeta, os abismos mais profundos da Terra, os ecossistemas mais complexos da biosfera e mistérios que permanecem sem resposta após séculos de exploração. Mais de 80% do fundo do Oceano Pacífico não foi mapeado em detalhes. Em um planeta onde satélites fotografaram a superfície de Marte com maior resolução do que o fundo de nossos próprios oceanos, o Pacífico permanece, em um sentido muito concreto, como território inexplorado. E o que foi descoberto no pouco que se explorou excede, em muitos casos, qualquer expectativa razoável. A distância da costa de Lima, no Peru, até as costas das Filipinas é de aproximadamente 18 mil quilômetros em linha reta. O planeta Marte tem um diâmetro de cerca de 6.800 quilômetros. O Pacífico, de costa a costa em seu eixo mais largo, tem mais que o dobro do diâmetro de Marte. Se o Pacífico fosse esvaziado e toda a terra do planeta fosse depositada nele, incluindo todas as montanhas, ainda haveria um resíduo de oceano não preenchido. Essa dimensão não é apenas geográfica. É também biológica, climática, histórica e cultural. Nenhuma outra característica geográfica na Terra concentra tal diversidade de fenômenos em um único sistema. As culturas das costas do Pacífico sempre tiveram uma relação diferente com o oceano do que as culturas do interior. Para os pescadores de comunidades costeiras no Japão, Peru, Filipinas ou noroeste da América do Norte, o Pacífico não era um obstáculo, mas o substrato da vida cotidiana. Suas estações, suas correntes, suas migrações de peixes e seus padrões de tempestade eram conhecimentos transmitidos de geração em geração com uma precisão muito subestimada pela ciência ocidental. Os calendários ecológicos das comunidades tradicionais de pesca do Pacífico, que correlacionam a floração de certas plantas terrestres com a chegada de cardumes específicos ou a aparição de certas aves com a chegada de determinadas tempestades, representam sistemas de conhecimento empírico acumulados ao longo de séculos que, em alguns casos, provaram ser mais precisos do que as previsões de modelos climáticos modernos em escala local. O Pacífico é cercado pelo chamado Anel de Fogo, uma cadeia de zonas de subducção, vulcões ativos e falhas tectônicas que se estende por cerca de 40 mil quilômetros e concentra aproximadamente 75% dos vulcões ativos do planeta. Aqui ocorrem 90% dos terremotos do mundo, e entre eles, quase todos os de magnitude superior a 8. O mecanismo é preciso e brutal. As placas tectônicas do Pacífico, as maiores do mundo, com mais de 100 milhões de quilômetros quadrados, colidem constantemente com placas continentais vizinhas. A placa do Pacífico mergulha sob a placa norte-americana nas costas do Alasca e do Japão. A placa de Nazca se afunda sob a América do Sul. A placa filipina desaparece sob a placa eurasiática. Essa subducção não é silenciosa. Ela gera uma pressão cumulativa que se libera na forma de terremotos de magnitudes catastróficas e erupções vulcânicas que podem alterar o clima planetário por anos. O terremoto de Valdívia, em 1960, foi o mais poderoso já registrado na história da sismologia. Com magnitude 9,5 na escala Richter, sacudiu o sul do Chile por mais de 10 minutos. Gerou um tsunami que, 15 horas após o terremoto original, atingiu as costas do Japão
com ondas de até 6 metros, matando centenas de pessoas a mais de 17 mil quilômetros do epicentro. O Pacífico atua como uma bacia gigantesca. Quando algo perturbador sacode seu fundo, as ondas se propagam em todas as direções com eficiência aterrorizante. O Japão, situado na interseção de 4 placas tectônicas, construiu uma civilização inteira adaptada a essa instabilidade permanente. Os edifícios com amortecedores sísmicos, os simulados de evacuação desde a infância, a arquitetura antissísmica, representam milênios de convivência forçada com um chão que treme. Mas mesmo com toda essa preparação, o terremoto e tsunami de 2011 mataram quase 20 mil pessoas e provocaram o derretimento de 3 reatores nucleares em Fukushima. O Anel de Fogo não negocia. No arco vulcânico do Pacífico Norte, as Ilhas Aleutas formam uma cadeia de mais de 300 vulcões que se estendem do Alasca até a península de Kamchatka. Muitos deles ainda estão ativos. No Pacífico Sul, Vanuatu, Tonga e as Ilhas Salomão são pontilhadas de vulcões que continuamente mudam a geografia da região. Em 2022, a erupção subaquática do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai gerou a maior explosão atmosférica, registrada desde a erupção de Krakatoa em 1883. A onda de choque circundou o planeta 2 vezes e foi detectada por estações meteorológicas em todos os continentes. Mas o Pacífico também constrói. Vulcões subaquáticos acumulam lava camada sobre camada até emergirem como ilhas. O Havaí é o exemplo mais conhecido. Um arquipélago formado sobre um ponto quente estático, enquanto a placa do Pacífico se move lentamente para noroeste. A grande ilha do Havaí continua a crescer no presente. O vulcão Kilauea vem entrando em erupção quase continuamente desde 1983, acrescentando novas hectares de rocha basáltica ao território da ilha. As Ilhas Havaianas são, na verdade, o topo de enormes montes submarinos. Medida desde sua base no fundo do oceano até seu cume, a Mauna Kea supera o Everest em altura. A primeira documentação de grandes terremotos no Pacífico provém de fontes muito diferentes. As culturas costeiras do Japão, Chile, Peru e noroeste americano preservam tradições orais e registros escritos de tsunamis devastadores que datam de séculos atrás. O terremoto e tsunami de Cascadia de 1700, que destruiu vilarejos costeiros no noroeste da América do Norte e gerou um tsunami que atravessou o Pacífico e causou danos no Japão, foi reconstruído a partir de registros de anéis de crescimento de árvores mortas, depósitos de sedimentos em pântanos costeiros, lendas das nações de Cascadia do noroeste americano e documentos japoneses que registraram a chegada das ondas de tsunami sem nenhum tremor perceptível anterior. Essa triangulação de evidências de culturas e disciplinas distintas para reconstruir um evento que não foi registrado por nenhuma fonte escrita direta é um dos exemplos mais notáveis da geologia histórica do Pacífico. A subducção da placa Juan de Fuca sob a placa norte-americana na costa noroeste dos Estados Unidos e Canadá gerou periodicamente terremotos de magnitude 9 ou superior nos últimos 10 mil anos. O último ocorreu em 1700. Considerando o ciclo de recorrência geológica, a região encontra-se em um estado de tensão acumulada que pode ser liberado a qualquer momento, com consequências catastróficas para cidades como Seattle, Portland, Vancouver e Victoria. Os sistemas de alerta precoce de tsunamis no Pacífico Norte melhoraram consideravelmente desde o terremoto do Oceano Índico em 2004, mas a preparação da população e a infraestrutura de evacuação em muitas áreas costeiras do Pacífico permanecem insuficientes para um evento de magnitude total. Se o Anel de Fogo representa a violência ativa do Pacífico, as grandes fossas oceânicas representam sua dimensão mais silenciosa e extrema. Elas são as feridas do planeta, trincheiras de quilômetros de comprimento cavadas pela subdução de uma placa sob outra, onde o leito marinho desaparece em profundidades que durante muito tempo se acreditou serem inabitáveis. A Fossa das Marianas, no Pacífico Ocidental,
é o ponto mais profundo conhecido nos oceanos da Terra. O Challenger Deep, seu abismo mais profundo, atinge 10.935 metros abaixo da superfície. Para colocar esse número em perspectiva, se o Monte Everest fosse colocado no fundo dessa fossa, seu cume estaria a mais de 1 quilômetro debaixo d'água. A pressão no Challenger Deep supera 1.000 kg por centímetro quadrado, mais de 1.000 vezes a pressão atmosférica na superfície. A exploração do Challenger Deep, historicamente, foi mais difícil do que a exploração do espaço sideral. Apenas um punhado de pessoas desceu até ele. Em 1960, o batiscafo Trieste, tripulado por Don Walsh e Jacques Piccard, realizou a primeira descida às profundidades máximas. Eles levaram 5 horas para descer e 20 minutos para subir. No ambiente, que parecia incompatível com qualquer forma de vida, observaram um peixe chato se movendo pelo sedimento. O túmulo não estava vazio. Em 2012, o diretor de cinema James Cameron desceu o Challenger Deep a bordo do Deep Sea Challenger, sozinho. A expedição também teve um sério componente científico. Coletou amostras de sedimentos, filmou o ambiente em alta definição e documentou dezenas de organismos. Microplásticos foram encontrados nessas amostras de sedimentos. A contaminação humana havia chegado ao lugar mais profundo do planeta antes mesmo de ser explorado seriamente. A Fossa das Marianas não está sozinha. O Pacífico abriga algumas das fossas oceânicas mais profundas do mundo. A Fossa de Tonga, no sudoeste, atinge mais de 10.800 metros e é a mais sismicamente ativa de todas. A Fossa Kurilo-Kamchatka, nas costas orientais da Rússia e do Japão, chega a 10.542 metros e concentra uma das zonas de subducção mais ativas do planeta, responsável por terremotos regulares de grande magnitude. A Fossa das Filipinas, a Fossa Izuo-Ogasawara, a Fossa Kermadec, perto da Nova Zelândia, o Pacífico acumula uma geometria de abismos encadeados que nenhum outro oceano possui. Nessas profundidades extremas, onde a escuridão é absoluta e a pressão esmagaria qualquer estrutura não preparada para suportá-la, a vida encontrou formas de persistir que desafiam as intuições anteriores da biologia. Os adais, organismos que habitam os poços abaixo de 6.000 metros, não são anomalias evolutivas isoladas. São comunidades inteiras. Bactérias quimio-autotróficas que obtêm energia de compostos de enxofre em vez da luz solar, poliquetas que rastejam pelo sedimento, anfípodes gigantes que podem atingir 34 centímetros de comprimento, pepinos do mar que deslizam pelo fundo na escuridão total. A Fossa das Marianas tem suas próprias espécies endêmicas, especificamente adaptadas àquelas condições que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Os anfípodes gigantes das fossas profundas representam um dos fenômenos mais impressionantes da biologia marinha. Em condições normais, os anfípodes são pequenos crustáceos, com poucos milímetros de comprimento. Nas fossas adais, alguns atingem dimensões dezenas de vezes maiores. Esse fenômeno, conhecido como gigantismo abissal, ocorre em vários grupos de invertebrados que habitam as profundezas extremas e parece estar relacionado à pressão, temperatura, disponibilidade de oxigênio e metabolismo reduzido imposto por essas condições. Qual desses fatores é determinante ainda está sob investigação ativa. Em 1977, o navio oceanográfico Alvin desceu a uma profundidade de 2.500 metros nas proximidades das Ilhas Galápagos. Os cientistas a bordo buscavam sinais de atividade geotérmica no fundo do Pacífico Oriental. O que eles encontraram mudou a biologia e, até certo ponto, a forma como a ciência concebe a possibilidade de vida em outros mundos. No fundo do oceano, na escuridão total e sob pressão esmagadora, eles encontraram oásis de vida em torno de fendas no leito marinho, pelas quais a água aquecida pelo magma emergia a temperaturas superiores a 400 graus Celsius. Ao redor dessas fendas, sem qualquer acesso à luz solar,
Comunidades biológicas densas e diversas prosperavam. Vermes tubulares de até 2 metros de comprimento, caranguejos brancos, cegos, amêijoas gigantes, camarões, peixes. Uma cadeia alimentar inteira operando na escuridão total, baseada não na fotossíntese, mas na quimiossíntese. Bactérias que obtêm energia oxidando compostos de enxofre dos respiradouros hidrotermais. Esses respiradouros hidrotermais do Pacífico provaram que a vida não precisa do Sol para existir. O paradigma que dominava a biologia por séculos estava sendo questionado. Desde então, centenas desses ecossistemas foram descobertos no Pacífico e em outros oceanos. Cada um possui sua própria composição química, sua própria temperatura e sua própria fauna. E em cada um, a vida encontrou maneiras específicas de aproveitar a energia química disponível. Os respiradouros hidrotermais, conhecidos como fumantes negros, são os mais espetaculares. Eles emitem colunas de água quase fervente, carregada de minerais escuros que precipitam ao entrar em contato com a água fria ao redor, criando estruturas tubulares que podem atingir vários metros de altura. Ao redor dessas colunas, os vermes tubulares, Riftia pachyptila, crescem em velocidade extraordinária para invertebrados. Podem aumentar até 85 centímetros em comprimento em um ano. Eles não possuem boca nem sistema digestivo. Sobrevivem exclusivamente graças a bactérias quimiosintetizantes que vivem em simbiose dentro de seus tecidos. As implicações dessa descoberta para a astrobiologia são claras. Se a vida pode prosperar na escuridão total, sob pressões extremas, alimentando-se de energia química sem a necessidade da luz solar, então os oceanos subterrâneos de luas como Europa, ao redor de Júpiter, ou Encélado, ao redor de Saturno, tornam-se candidatos sérios a abrigar formas de vida. Europa possui um oceano líquido sob sua crosta de gelo que poderia conter respiradouros hidrotermais semelhantes aos do Pacífico. Isso não é especulação poética. É uma hipótese de trabalho ativa em vários programas de exploração planetária. O Pacífico também possui seus fumantes frios, fontes de metano e sulfeto de hidrogênio que emergem a temperaturas próximas às da água ao redor. Ao redor deles, formam-se comunidades igualmente densas, dominadas por espécies diferentes. Mexilhões e ameijoas gigantes em fontes frias acumulam bactérias em suas brânquias, com as quais mantêm uma relação simbiótica análoga à dos vermes tubulares. São organismos que resolveram o problema da nutrição em ambientes sem fotossíntese de maneiras completamente independentes, sugerindo que esse tipo de solução é evolutivamente acessível a partir de diferentes pontos de partida. Na superfície, o Pacífico também possui seus próprios mundos paralelos. O Triângulo de Coral, limitado pela Indonésia, Papua Nova Guiné, Filipinas, Ilhas Salomão, Timor-Leste e Malásia, cobre apenas 1,6% da superfície oceânica mundial, mas abriga 76% das espécies de corais conhecidas, mais de 37% dos peixes de recife do planeta e 1/3 de todos os peixes marinhos da Terra. Em termos de densidade biológica, é o que a bacia amazônica representa para os ecossistemas terrestres. Os corais não são plantas nem rochas. São animais coloniais, estruturalmente simples, que constroem esqueletos calcários acumulando camadas de carbonato de cálcio geração após geração ao longo de milhares de anos. Um recife de coral é um edifício biológico construído por animais do tamanho de um grão de arroz que coexistem em simbiose com algas microscópicas, as zooxantelas, alojadas em seus tecidos. As algas realizam fotossíntese e fornecem ao coral até 90% de sua energia. Em troca, o coral oferece abrigo e compostos nitrogenados de que as algas precisam para crescer. Essa aliança está em operação há pelo menos 500 milhões de anos. A Grande Barreira de Corais Australiana, embora tecnicamente localizada no sudoeste do Pacífico e no Mar de Coral, é o maior organismo vivo do planeta, visível do espaço. Estende-se por mais de 2.300 quilômetros ao largo da costa de Queensland.
e compreende mais de 2.900 recifes individuais e 900 ilhas. Abriga 1.500 espécies de peixes, 4.000 tipos de moluscos, 240 espécies de aves, 6 das 7 espécies de tartarugas marinhas do planeta e populações de dugongos. É também um dos ecossistemas mais ameaçados pelo aquecimento dos oceanos. O branqueamento em massa dos corais, causado por temperaturas anômalas da superfície que rompem a simbiose entre corais e suas algas, afetou grandes trechos da barreira de corais nas últimas 2 décadas. O Triângulo de Coral é lar de alguns dos fenômenos reprodutivos mais espetaculares do mundo marinho. Uma vez por ano, desencadeados pela temperatura da água, fase da lua e duração do dia, os corais de toda uma região sincronizam sua reprodução e liberam simultaneamente milhões de gametas na água, no que é conhecido como nevasca de Recife. Esse evento sincronizado, que em alguns recifes pode durar horas, satura a água com tal densidade de óvulos e esperma que maximiza as chances de fertilização. O mecanismo exato pelo qual organismos sem sistema nervoso central coordenam esse evento em uma escala de centenas de quilômetros quadrados ainda está sob investigação. Dentro do Triângulo de Coral, também ocorrem algumas das interações ecológicas mais complexas conhecidas. O peixe-papagaio, com seu bico calcificado, mastiga o coral vivo para extrair as algas e excreta o carbonato de cálcio na forma de areia branca. As praias de areia branca de muitos atóis do Pacífico não resultam da erosão das rochas. Elas são fezes de peixe-papagaio. Um único indivíduo grande pode produzir várias centenas de quilos de areia por ano. Sem os peixes-papagaio, os recifes ficariam cobertos de algas e os corais morreriam por falta de luz. A arquitetura de um ecossistema depende, neste caso, da atividade digestiva de um peixe. Os tubarões do Pacífico representam um dos grupos mais incompreendidos e mais ameaçados nos oceanos. Das aproximadamente 500 espécies de tubarões conhecidas, uma proporção significativa habita o Pacífico. O tubarão-martelo, o tubarão-seda, o tubarão de pontas brancas do oceano e o tubarão-maco de guelras curtas são algumas das espécies de águas abertas do Pacífico que foram dizimadas pela pesca em massa, especialmente pela prática do finning, capturar o tubarão, cortar suas barbatanas e devolver o corpo vivo ao oceano, onde ele morre. As barbatanas são secas e vendidas para a sopa de barbatana de tubarão, prato tradicional em várias culturas asiáticas. A demanda provocou a sobrepesca de tubarões em todo o Pacífico. Algumas populações de tubarões de pontas brancas do oceano, que nos anos 1950 foram descritas por Jacques Cousteau como possivelmente os animais mais numerosos do Pacífico aberto, diminuíram mais de 95% nas últimas décadas, segundo estimativas disponíveis. No entanto, os tubarões não são apenas predadores. Eles são reguladores ecológicos que mantêm a estrutura dos ecossistemas marinhos, controlando as populações de suas presas. A remoção dos tubarões de Recife, no Pacífico, levou a explosões populacionais de peixes predadores, que, por sua vez, exerceram pressão sobre as populações de peixes herbívoros, permitindo a expansão de algas sobre os corais. Essa cascata trófica, documentada em vários recifes do Pacífico tropical, ilustra como a eliminação de um predador no topo da cadeia alimentar pode desencadear transformações em múltiplos níveis do ecossistema. O Pacífico não é um corpo de água estático. É um sistema de correntes em constante movimento que transporta calor, nutrientes, sal e vida por distâncias oceânicas. Essas correntes são, funcionalmente, o sistema circulatório do planeta. Distribuem a energia solar absorvida pelos trópicos de forma desigual para as latitudes polares, moderam os climas continentais e regulam os ciclos biogeoquímicos globais. A corrente Kuroshio, que flui ao longo da costa do Japão para o Nordeste, é o equivalente pacífico da corrente do Golfo do Atlântico. Ela transporta água tropical quente para as latitudes temperadas do norte a uma velocidade de até 4 nós e com um fluxo de 50 milhões de metros cúbicos por segundo.
mais de 25 vezes o fluxo combinado de todos os rios do planeta. Sua influência modera o clima do Japão, Coreia, norte da China e da costa oeste da América do Norte, e mantém algumas das áreas de pesca mais produtivas do mundo em sua periferia, onde a água quente que ela transporta colide com águas frias e ricas em nutrientes. A corrente da Califórnia, que desce ao longo da costa oeste da América do Norte, arrasta água fria do norte em direção ao Equador. Ao fazer isso, provoca um fenômeno conhecido como ressurgência costeira. A água da superfície é deslocada para o oceano aberto pelos ventos e pelo efeito Coriolis, e água profunda, fria e rica em nutrientes sobe para substituí-la. Essa ressurgência fertiliza a área costeira e transforma a costa da Califórnia, Oregon e norte do México em uma das regiões marinhas mais produtivas do planeta, sustentando importantes pescarias de salmão, atum, lula e sardinha. O Pacífico também abriga a grande corrente rotativa do norte, o Giro do Pacífico Norte, uma rotação lenta de centenas de milhares de quilômetros quadrados de água que circula no sentido horário. No centro desse giro, onde os movimentos convergentes acumulam o que flutua na superfície, formou-se o Grande Giro de Lixo do Pacífico. Não é uma ilha de plástico sólido, mas um acúmulo difuso de microplásticos e fragmentos plásticos suspensos que cobre uma área estimada entre 700 mil e 1,6 milhão de quilômetros quadrados, dependendo do método de estimativa. É resultado direto de décadas de descarte de plástico nos oceanos. Microplásticos foram encontrados nos tratos digestivos de peixes de águas profundas, nos sedimentos do Challenger Deep, no tecido adiposo de orcas e no sangue de tartarugas marinhas. El Niño e Laninha são os fenômenos climáticos de variabilidade natural mais influentes do planeta, e ambos têm origem no Pacífico tropical. Em condições normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste ao longo do Equador, empurrando a água superficial quente para o Pacífico Ocidental e permitindo que a água fria ressurgisse no Pacífico Oriental. Em um evento de El Niño, esses ventos enfraquecem ou se invertem. A água quente se desloca para o Pacífico Central e Oriental, e os padrões de chuva e temperatura em todo o planeta se reorganizam. Secas na Austrália e Indonésia, inundações no norte do Peru e Equador, redução da temporada de furacões no Atlântico e aquecimento da costa da América do Sul são consequências documentadas de um único ciclo de El Niño. Laninha opera na direção oposta, reforçando os padrões normais com consequências igualmente drásticas na direção contrária. Abaixo de 200 metros de profundidade, onde a luz solar já não penetra com intensidade suficiente para sustentar a fotossíntese, começa a zona mesopelágica, e mais abaixo, a batipelágica, a abissopelágica e, finalmente, a adalpelágica, nas trincheiras mais profundas. O Oceano Profundo, considerado como um todo, é o maior habitat da Terra. Ele ocupa mais de 95% do volume total dos oceanos do planeta e é, de longe, o mais desconhecido. Na zona mesopelágica, entre 200 e 1.000 metros, ocorre uma das migrações em massa mais extraordinárias do planeta, praticamente invisível aos humanos porque acontece na escuridão. Todas as noites, centenas de milhões de toneladas de zooplâncton, peixes-lanterna, lulas e outros organismos sobem das profundezas para a superfície para se alimentar do fitoplâncton que prospera nas camadas iluminadas. Ao amanhecer, eles retornam às profundezas. Esse ciclo se repete a cada 24 horas em todos os oceanos do mundo. É a maior migração vertical da biosfera e tem importantes consequências para o ciclo global do carbono, pois os organismos que sobem para se alimentar na superfície absorvem carbono orgânico e o transportam para as profundezas quando descem ou morrem. O tubarão boca grande, descoberto acidentalmente em 1976, quando um navio da Marinha dos EUA levantou uma de suas âncoras com um espécime enredado, continua sendo um dos animais mais enigmáticos do Pacífico.
apesar de poder ultrapassar 5 metros de comprimento, levaram décadas para que fosse observado vivo em seu ambiente natural. É um filtrador pelágico que se alimenta de plâncton, como os tubarões-baleia e tubarões-sarda, mas com biologia e comportamento muito diferentes. Estima-se que ele realize migrações verticais diárias, permanecendo a profundidades superiores a 150 metros durante o dia e ascendendo às águas superficiais à noite. Até hoje, foram registradas pouco mais de 100 observações confirmadas em todo o mundo. A lula colossal, Mesonicoteuthis hamiltoni, é o maior invertebrado existente. Pode ultrapassar 12 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos. Habita as profundezas do Pacífico e do Oceano Antártico. O que se sabe sobre ela vem quase exclusivamente de espécimes mortos ou moribundos encontrados na superfície e de bicos encontrados nos estômagos de cachalotes. O primeiro a ser fotografado vivo foi capturado em uma armadilha com isca a 900 metros de profundidade em 2004 por uma equipe de pesquisadores japoneses. As imagens mostraram o animal atacando a isca com uma agilidade que ninguém havia antecipado. Seu comportamento em seu habitat natural, suas rotas migratórias e seu ciclo reprodutivo permanecem praticamente desconhecidos. O tubarão-goblin, Mitsukurina ou Stone, é outro dos fantasmas do Pacífico Profundo. Com seu característico focinho achatado e alongado, repleto de eletroreceptores para detectar presas no escuro, e sua mandíbula projetável que dispara para capturar a presa, é um dos predadores mais especializados do mar profundo. Pertence a uma linhagem com mais de 125 milhões de anos no registro fóssil. Foi encontrado em profundidades entre 270 e 1.300 metros, principalmente no Pacífico e no Atlântico. Mas muito pouco se sabe sobre sua ecologia, abundância ou comportamento. A maioria dos espécimes conhecidos foi capturada acidentalmente por arrastos de águas profundas. A bioluminescência, a capacidade de produzir luz própria por meio de reações químicas, é muito mais disseminada no oceano profundo do que se compreendia por muito tempo. Estima-se que entre 76% e 90% dos organismos no oceano profundo são capazes de produzir luz. Os peixes-lanterna, que representam talvez a maior biomassa de vertebrados na Terra, quando considerados em conjunto, usam fileiras de fotóforos em seus ventres para contrabalançar sua silhueta contra a fraca luz que vem de cima, tornando-os menos visíveis a predadores que olham para cima. A água-viva Atola Waivilei, com sua coroa vermelho-carmesim, emite um sinal luminoso quando atacada, que funciona como um alarme, atraindo predadores maiores que afugentam o atacante. É uma estratégia conhecida como alarme de ladrão. O organismo ameaçado convoca um predador maior para intervir. O peixe-barrelê, Macropina microstoma, tem a cabeça envolta em uma cúpula transparente cheia de fluido, dentro da qual seus olhos tubulares podem girar em diferentes direções. Durante décadas, acreditava-se que seus olhos olhavam apenas para cima, detectando silhuetas contra a luz tênue acima. Imagens feitas pelo Monterey Bay Aquarium Research Institute em 2004, com um submersível controlado remotamente, mostraram que os olhos também podem girar para frente, permitindo ao peixe olhar diretamente através da cúpula transparente de sua cabeça. Espécimes observados em tanques antes dessas imagens haviam perdido sua cúpula durante a captura, dificultando a compreensão da anatomia real do animal. O Pacífico não é apenas um mistério biológico e geológico, ele também é um arquivo de mistérios históricos. Seu tamanho enorme, sua distância dos portos europeus e a severidade de suas tempestades tornaram sua navegação um empreendimento de risco extremo por séculos. Muitos dos navios que tentaram atravessá-lo não retornaram e alguns de seus naufrágios nunca foram encontrados. O desaparecimento de Amelia Earhart, em julho de 1937, é um dos mistérios aeronáuticos mais estudados do século XX. Earhart e seu navegador Fred Noonan
estavam tentando completar a primeira circunnavegação do mundo ao longo do Equador. O último trecho da viagem os levou de Lae, em Papua Nova Guiné, até a minúscula ilha Howland, no Pacífico Central, um ponto de apenas 2 km² no meio do oceano. A comunicação por rádio foi interrompida enquanto o avião ainda estava em voo. Nem os corpos nem os destroços do Lockheed Electra foram encontrados. As hipóteses sobre seu destino final são múltiplas e nenhuma foi confirmada de forma definitiva, desde um pouso de emergência e morte por fome em algum atol remoto, até a captura por tropas japonesas, passando por erros de navegação que os teriam levado a cair no oceano. Expedições recentes à ilha Nikumaroro encontraram artefatos que poderiam pertencer à expedição, mas as evidências permanecem ambíguas. O voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em março de 2014, é o exemplo contemporâneo do poder do Pacífico e do Oceano Índico de ocultar um objeto tão grande quanto um avião de passageiros. Embora a rota final do avião o tenha levado sobre o Oceano Índico e não sobre o Pacífico, o caso mostrou quanto do fundo oceânico do Hemisfério Sul ainda permanece inexplorado em detalhes. As buscas subaquáticas pelo MH370 produziram alguns dos mapas mais detalhados do fundo do Oceano Índico Sul existentes, embora tenham sido um subproduto da busca e não o objetivo principal. O avião não foi encontrado. O USS Indianapolis é um dos naufrágios mais trágicos da história naval americana. Em agosto de 1945, o cruzador pesado foi torpedeado por um submarino japonês no Pacífico Central, enquanto retornava de entregar os componentes da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Aproximadamente 900 sobreviventes permaneceram na água por quase 4 dias antes de serem resgatados. Quando a ajuda chegou, apenas 316 ainda estavam vivos. Ataques de tubarões durante esses dias, juntamente com hipotermia, desidratação e ferimentos, reduziram drasticamente o número de sobreviventes. Os destroços do navio só foram localizados em agosto de 2017, a uma profundidade de mais de 5.500 metros. O Pacífico também foi palco de um dos naufrágios mais únicos da história, o do baleeiro Essex, em novembro de 1820. O navio foi abalroado e afundado por um grande cachalote macho a mais de 2.000 milhas náuticas a oeste da costa da América do Sul. A tripulação sobreviveu em 3 botes salva-vidas por 90 dias no Pacífico aberto antes de ser resgatada. Apenas 8 dos 20 tripulantes originais chegaram vivos. A história do Essex inspirou diretamente Herman Melville a escrever Moby Dick. Mas a questão que o incidente levantou para os biólogos marinhos, se os cachalotes podem coordenar comportamentos de ataque deliberados contra embarcações, continua sendo debatida. O Triângulo do Dragão, também chamado de Mar do Diabo ou Triângulo Formosano, é uma área do Pacífico Ocidental, próxima à costa do Japão, onde a superstição popular e a mitologia náutica japonesa atribuíram por séculos o desaparecimento de navios a forças sobrenaturais. Na segunda metade do século XX, autores ocidentais equipararam-no ao Triângulo das Bermudas e apresentaram-no como um fenômeno paranormal. Investigações oceanográficas na área revelaram que a região possui significativa atividade vulcânica subaquática, correntes imprevisíveis e condições climáticas severas que explicam os acidentes, sem evidências de taxas de desaparecimento maiores do que as de outras rotas marítimas com tráfego comparável. Vulcões submarinos na região geram plumas de gás que podem desestabilizar embarcações e fazê-las afundar rapidamente e sem deixar vestígios, o que pode ter alimentado as lendas. As ilhas do Pacífico são laboratórios de evolução. Isolados por milhões de anos por milhares de quilômetros de oceano aberto, seus ecossistemas desenvolveram fauna e flora que não existem em nenhum outro lugar. Quando os primeiros navegadores europeus chegaram a muitas delas, encontraram animais que não fugiam dos humanos porque nunca tiveram predadores terrestres.
Essa confiança custou-lhes a extinção em muitos casos. Havaí é o arquipélago com o maior número de espécies endêmicas em relação ao seu tamanho do que qualquer outro lugar do planeta. Antes da chegada dos polinésios e posteriormente dos europeus, o arquipélago era lar de dezenas de espécies de aves que não existiam em nenhum outro lugar. O pássaro moanalo, por exemplo, era um enorme pato incapaz de voar que ocupava a nicho ecológica de grandes herbívoros nas ilhas. Tornou-se extinto após a chegada dos polinésios. Os panas, um grupo de aves nectarívoras derivadas de um único ancestral continental que colonizou o Havaí milhões de anos atrás, diversificaram seus bicos de maneiras completamente diferentes para explorar diferentes tipos de flores. É um dos exemplos mais citados de radiação adaptativa. Das 54 espécies conhecidas de panas, mais da metade já está extinta. As Ilhas Galápagos, no Pacífico Oriental, próximas ao Equador, são o local onde Charles Darwin observou, em 1835, as diferenças entre ilhas que o ajudaram a formular sua teoria da seleção natural. Mas as Galápagos não são apenas um ícone darwiniano. São também um ecossistema extraordinariamente peculiar, onde iguanas marinhas, os únicos lagartos do mundo que se alimentam debaixo d'água, coexistem com leões marinhos, tartarugas gigantes, atobás de pés azuis e cormorões que perderam a capacidade de voar. A corrente de Humboldt transporta águas frias e ricas em nutrientes para as margens dessas ilhas tropicais, criando condições ecológicas incomuns para uma latitude equatorial e permitindo que animais de clima frio, como os pinguins das Galápagos, vivam no Equador. Os atóis do Pacífico são a prova viva da teoria da formação de atóis proposta pelo próprio Darwin. Quando um vulcão oceânico surge acima da superfície do mar, os corais colonizam suas margens. Com o tempo, o vulcão se erode e afunda lentamente debaixo d'água, mas o recife de coral continua crescendo para permanecer próximo à superfície. O resultado final é um anel de recife, um atol, que marca o contorno do vulcão original que desapareceu há muito tempo sob o oceano. Muitos dos atóis da Polinésia e da Micronésia estão a apenas 1 ou 2 metros acima do nível do mar, tornando-os alguns dos territórios mais vulneráveis à elevação do nível do mar causada pelas mudanças climáticas. Algumas das ilhas mais remotas do Pacífico abrigam mistérios históricos ainda não resolvidos. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, localizada a mais de 3.500 quilômetros da costa chilena e a mais de 2.000 quilômetros da ilha habitada mais próxima, foi colonizada por polinésios aproximadamente entre os séculos IV e VIII. Nesse pedaço de rocha vulcânica de 163 quilômetros quadrados, uma civilização construiu e transportou 900 estátuas monumentais de pedra. Os moai, pesando em média entre 12 e 14 toneladas cada. A maior estátua já erguida pesa 86 toneladas. Como elas foram transportadas até suas plataformas sem rodas, sem animais de tração e com recursos florestais limitados, e como a civilização que as construiu entrou em colapso antes da chegada dos europeus em 1722, permanece sendo objeto de debate acadêmico. As hipóteses vão desde desmatamento autodestrutivo até epidemias, violência interna ou mesmo impactos de variações climáticas regionais. Em 2010, o Censo da Vida Marinha publicou os resultados de 10 anos de trabalho coordenado entre mais de 2.700 cientistas de 80 países. O censo documentou cerca de 250 mil espécies marinhas conhecidas, e estimou que poderiam existir entre 700 mil e 1 milhão de espécies marinhas no total, a maioria das quais ainda não havia sido formalmente descrita. O Pacífico, devido à sua extensão e profundidade, abriga a maior proporção dessa diversidade não catalogada. Na zona batipelágica do Pacífico, entre 1.000 e 4.000 metros de profundidade, estima-se que vivam dezenas de milhares de espécies de invertebrados ainda não descritas pela ciência. Os poliquetas, vermes segmentados de extraordinária diversidade morfológica, representam um dos grupos mais numerosos no fundo do oceano.
Em cada amostra de sedimento profundo do Pacífico, analisada com métodos de sequenciamento genético de última geração, surgem sistematicamente sequências de DNA que não correspondem a nenhuma espécie registrada. Alguns pesquisadores estimam que, para cada espécie descrita no Oceano Profundo, existem entre 10 e 100 espécies ainda não descritas. O Pacífico também possui seus próprios animais icônicos, cuja biologia básica permanece um enigma. O náutilo, um cefalópode com concha enrolada cuja linhagem remonta a mais de 500 milhões de anos, vive nas profundezas dos recifes do Pacífico Ocidental e emerge à noite para se alimentar. É a única linha evolutiva sobrevivente dos nautiloides, que dominaram os mares no Paleozoico. Sua reprodução, expectativa de vida e padrões de comportamento social não são bem compreendidos porque são muito difíceis de manter em cativeiro, e seus habitats de águas profundas são inacessíveis para observação direta prolongada. Pode levar 15 anos para que um náutilo alcance a maturidade sexual, tornando-os extremamente vulneráveis à exploração excessiva. A água-viva Turritopsis dohrnii, presente no Pacífico, é o único animal conhecido capaz de reverter seu ciclo de vida indefinidamente. Quando estressada por doença, fome ou dano físico, ela pode regredir de sua forma adulta sexualmente madura para um estado juvenil de pólipo. Esse processo, conhecido como transdiferenciação, converte células especializadas em células de outro tipo. Em teoria, isso poderia se repetir indefinidamente. As implicações desse mecanismo são de interesse direto para a biologia celular e medicina regenerativa, embora no oceano aberto os indivíduos acabem sendo comidos antes que sua longevidade potencial se manifeste plenamente. O Pacífico é a mais longa rota migratória do planeta. Milhões de animais atravessam suas águas todos os anos, percorrendo distâncias que, em alguns casos, são difíceis de conciliar com a capacidade de orientação conhecida dessas espécies. A baleia cinzenta, Eschrichtius robustus, realiza a migração animal mais longa documentada de qualquer mamífero. No outono, ela deixa as águas frias e ricas em nutrientes do Mar de Bering e do Ártico e viaja ao longo da costa americana até as lagoas mornas e calmas da Baixa Califórnia, onde dá à luz. A viagem de ida e volta pode chegar a 20 mil quilômetros. As fêmeas fazem essa jornada grávidas a velocidades entre 3 e 5 nós, sem se alimentar significativamente por meses, sustentando-se apenas pelas reservas de gordura acumuladas durante o verão ártico. As baleias nascem em águas quentes, sem predadores ou correntes violentas, e em poucas semanas devem estar prontas para retornar ao norte com suas mães. O atum rabilho do Pacífico, Tunus orientalis, é um dos predadores pelágicos mais rápidos e com maior capacidade de termorregulação do oceano. Diferentemente da maioria dos peixes, ele pode manter sua temperatura corporal vários graus acima da água circundante graças a um sistema de troca de calor em seus vasos sanguíneos. Isso permite que opere efetivamente em águas frias sem perder força muscular. O atum rabilho do Pacífico migra regularmente pelo oceano entre suas áreas de reprodução no Japão e suas áreas de alimentação no norte do Pacífico e nas costas da Califórnia. Um espécime marcado e rastreado percorreu mais de 16 mil quilômetros em menos de um ano. Seu valor comercial é tão alto nos mercados de sushi japoneses que essa migração transoceânica tornou a espécie superexplorada. A tartaruga de couro, Dermocheles coriacea, é o maior réptil do mundo e um dos viajantes mais extraordinários do Pacífico. Pode ultrapassar 2 metros de comprimento e pesar mais de 900 quilos. Diferentemente de outras tartarugas marinhas, ela não possui carapaça óssea, mas uma pele coriácea coberta por milhares de pequenos fragmentos ósseos. Essa adaptação, junto com sua massa corporal e um mecanismo de termogênese muscular, permite que ela mantenha a temperatura do corpo em águas muito mais frias do que as toleradas por outras tartarugas.
As tartarugas de couro que se alimentam ao largo da costa da Califórnia e do Pacífico Norte migram para nidificar nas praias da Indonésia e da Papua Nova Guiné, cruzando todo o Pacífico. Algumas foram rastreadas percorrendo mais de 20 mil quilômetros em uma única travessia de ida. O albatroz de Laysan, Phoebastria immutabilis, passa a maior parte da vida sobre as águas do Pacífico Norte sem tocar em terra. Com uma envergadura de até 2 metros, pode planar por horas sem bater as asas, aproveitando as diferenças na velocidade do vento em diferentes alturas acima da superfície do mar em uma técnica conhecida como voo dinâmico. Albatrozes de Laysan, que se reproduzem no Atoll Midway, na ponta noroeste do arquipélago havaiano, fazem viagens de alimentação que os levam às costas do Japão e de volta, percorrendo milhares de quilômetros em poucas semanas. O indivíduo mais antigo conhecido desta espécie, uma fêmea apelidada de Wisdom, foi anilhada em 1956 como adulta, o que significa que em 2024 tinha pelo menos 74 anos. Ela continua a se reproduzir em Midway e, segundo estimativas, já voou mais de 8 milhões de quilômetros ao longo de sua vida. O salmão do Pacífico, em suas 5 principais espécies, participa de uma migração circular na direção oposta à da maioria das espécies. Nasce em rios de água doce, migra para o oceano, onde passa de 1 a vários anos, e retorna para morrer exatamente no mesmo rio, e muitas vezes no mesmo trecho do mesmo rio onde nasceu. O mecanismo de orientação que permite ao salmão reconhecer o cheiro específico de seu rio natal após anos no Pacífico aberto envolve um olfato extraordinariamente apurado e uma memória química sem equivalente conhecido em outros vertebrados. Quando os salmões sobem os rios e morrem após a desova, seus corpos fornecem nutrientes marinhos para ecossistemas de água doce e terrestres a centenas de quilômetros da costa. Ursos, corvos, águias e árvores ribeirinhas que se alimentam de carcaças de salmão são, em parte, criaturas do Pacífico. A história da exploração europeia do Pacífico é marcada por uma série de desaparecimentos inexplicáveis que alimentaram por gerações a ideia de que o oceano escondia perigos impossíveis de antecipar. A expedição de Jean-François de Gallo, Conde de La Pérouse, partiu da França em 1785 com 2 fragatas e um mandato de exploração científica e geográfica. La Pérouse foi um dos navegadores mais meticulosos de seu tempo. Ele enviou cartas e mapas de diferentes portos do Pacífico durante os 3 primeiros anos da expedição. Em 1788, ancorou na Baía de Botany, na Austrália, pouco depois da chegada da primeira frota britânica. As cartas que enviou de lá chegaram à França. Ninguém ouviu falar novamente das 2 fragatas ou de seus tripulantes. 40 anos depois, os destroços dos navios foram encontrados no Recife Vanicoro, nas Ilhas Salomão. As circunstâncias exatas do naufrágio, o que aconteceu com os sobreviventes e quanto tempo viveram na ilha ainda são objeto de escavações arqueológicas subaquáticas e análises forenses que não produziram uma reconstrução definitiva. Navegar no Pacífico apresentava não apenas desafios físicos, mas também cartográficos. Os mapas europeus do Pacífico do século XVI estavam repletos de terras imaginárias. A Terra Australis Incognita, um continente meridional de proporções enormes, postulada pela geografia clássica e medieval como necessária para equilibrar as massas continentais do hemisfério norte, foi procurada ativamente por expedições espanholas, holandesas e britânicas por mais de 2 séculos. Abel Tasman contornou a Austrália sem vê-la em 1642 e chegou à Nova Zelândia e às Ilhas Fiji. James Cook desmantelou sistematicamente a lenda do grande continente austral em sua segunda viagem. Entre 1772 e 1775, cruzando o Círculo Antártico e demonstrando que, se alguma massa de terra existisse lá, estava coberta de gelo e inacessível pelos meios disponíveis. Mas, ao longo do caminho, exploradores mapearam arquipélagos, cursos d'água e rotas que possibilitaram o comércio e a colonização do Pacífico.
O Pacífico foi o último dos grandes oceanos a ser cruzado por embarcações humanas, pelo menos na direção leste-oeste. Mas antes de os europeus chegarem no século XVI, os povos polinésios já o haviam colonizado de ponta a ponta, de Taiwan ao Havaí, Rapa Nui e talvez até a costa da América do Sul, usando embarcações de casco duplo, conhecimento astronômico acumulado ao longo de gerações e uma compreensão empírica de correntes, ventos, comportamento de aves e ondas que não tinha equivalente em nenhum outro povo da época. A navegação polinésia não utilizava instrumentos mecânicos. Os wayfinders, navegadores especializados, aprendiam a ler a forma das ondas, que mudava ao interagir com ilhas invisíveis no horizonte. Eles conheciam as constelações e sua posição no céu, em diferentes estações do ano, e as usavam como referência para sua rota. Identificavam espécies de aves cuja presença e comportamento permitem deduzir a proximidade da Terra. Reconheciam correntes pela cor, temperatura e movimento da água. Detectavam o reflexo de lagoas e recifes na parte inferior das nuvens. Com esses recursos, navegavam e colonizavam sistematicamente o maior oceano do planeta. A expansão polinésia pelo Pacífico é uma das grandes conquistas de navegação da espécie humana. Thor Heyerdahl argumentou, em 1947, a bordo da jangada Kon-Tiki, que as ilhas da Polinésia Oriental haviam sido originalmente colonizadas a partir da América do Sul. A viagem provou que uma jangada de madeira poderia atravessar o Pacífico do Peru à Polinésia, impulsionada por correntes e ventos. No entanto, a genética moderna, a análise de restos arqueológicos e estudos linguísticos confirmaram que a colonização principal da Polinésia começou em Taiwan e seguiu uma rota para o leste. O que foi geneticamente confirmado é que houve contato entre os polinésios e os povos sul-americanos antes da chegada dos europeus. A batata doce, uma planta nativa da América do Sul, estava presente na Polinésia muito antes do século XV, e a análise do DNA de populações polinésio-americanas antigas confirma uma mistura genética que só pode ser explicada pelo contato transpacífico. As Ilhas Marshall abrigam uma tradição de cartografia completamente única. Os palu, mapas de varetas, eram molduras de madeira que representavam as correntes e ondas entre ilhas usando varetas curvas. Eles não foram projetados para serem levados a bordo ou consultados durante a navegação. Eram usados em terra para ensinar e memorizar os padrões do mar que o navegador depois detectaria diretamente com seu corpo no barco. São artefatos sem equivalente em qualquer outra cultura marítima no mundo e demonstram um nível de abstração e sistematização do conhecimento marinho que surpreendeu os primeiros pesquisadores europeus que os estudaram. O Império Espanhol, depois que Vasco Núñez de Balboa avistou o Pacífico a partir de Darién em 1513, e Fernão de Magalhães o atravessou pela primeira vez entre 1520 e 1521, estabeleceu por mais de 2 séculos a Rota do Galeão de Manila, também conhecida como Rota da Prata. Do porto de Acapulco, no México, galeões carregados com prata americana cruzavam o Pacífico até Manila, nas Filipinas, onde eram trocados por seda chinesa, especiarias, porcelana e outros produtos asiáticos. A viagem de volta de Manila a Acapulco era notoriamente perigosa. Os galeões precisavam subir para o norte até encontrar os ventos de oeste que os levariam de volta às costas americanas. As tempestades do Pacífico Norte, o escorbuto, a sede e a fome, durante uma viagem que podia durar 6 meses ou mais, transformavam esse comércio em uma empreitada de alto risco. Os naufrágios dos galeões de Manila no Pacífico Norte representam uma das concentrações mais importantes do mundo de tesouros arqueológicos submersos ainda não localizados. O fundo profundo do Pacífico abriga um dos recursos minerais mais debatidos do planeta. Os nódulos polimetálicos são concreções minerais que se formam em sedimentos oceânicos ao longo de milhões de anos, acumulando camadas concêntricas de manganês, ferro, níquel, cobalto, cobre
e outros metais críticos em torno de um núcleo inicial, que pode ser um fragmento ósseo, um dente de tubarão ou um grão de rocha. Eles crescem a uma taxa de apenas alguns milímetros por milhão de anos. A zona Clarion-Clipperton, uma região do Pacífico Oriental profundo que se estende entre o Havaí e o México, contém a maior concentração conhecida de nódulos polimetálicos do planeta. Estima-se que ali haja mais manganês, níquel, cobalto e cobre do que existe em todos os depósitos terrestres conhecidos combinados. Esses minerais são essenciais para a fabricação de baterias, eletrônicos e tecnologias de energia renovável. À medida que a demanda por esses materiais cresce, a mineração do fundo oceânico profundo tornou-se uma possibilidade tecnicamente viável e economicamente atraente para várias empresas e governos. O problema é que o ecossistema da zona Clarion-Clipperton, embora pareça um deserto de sedimento marrom, é na verdade um habitat de densidade muito baixa, mas de diversidade extraordinária. Cada nódulo abriga comunidades de esponjas, corais, poliquetas, crustáceos e outros invertebrados que levaram milhões de anos para colonizar esses substratos duros em um ambiente onde as fontes de alimento são escassas. As perturbações do sedimento geradas pela mineração destroem esses ecossistemas de maneiras sem precedentes na geologia humana, e os cientistas estimam que levaria séculos para se recuperar, se é que se recuperaria. Experimentos de perturbação de sedimentos realizados nas décadas de 1970 e 1980 mostram que décadas depois a vida selvagem não havia se recuperado nas áreas afetadas. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a agência da ONU encarregada de regular a exploração de recursos do fundo oceânico em águas internacionais, concedeu dezenas de contratos de exploração na zona Clarion-Clipperton. A decisão sobre autorizar ou não a exploração comercial está suspensa devido às tensões entre os interesses industriais de países com economias dependentes da mineração, os interesses estratégicos das potências que desejam acesso a minerais críticos e os argumentos da comunidade científica e de vários estados insulares do Pacífico, que alertam que a biodiversidade do fundo profundo do oceano, em grande parte não catalogada, poderia ser destruída antes mesmo de ser compreendida. A temperatura média da superfície do Pacífico aumentou cerca de 0,7 graus Celsius desde o final do século XIX. Esse valor, aparentemente modesto, tem consequências que se ramificam em todos os sistemas do planeta. O calor extra armazenado no oceano está mudando os padrões de distribuição das correntes, alterando as rotas migratórias de centenas de espécies, intensificando os eventos extremos dos ciclos El Niño e La Niña, e causando o branqueamento dos corais em uma escala e frequência sem precedentes no registro histórico. O fenômeno do branqueamento dos corais consiste na expulsão das algas zooxantelas pelos corais quando a temperatura da água ultrapassa o limite de tolerância da simbiose. Sem as algas, o coral perde sua coloração e a principal fonte de até 90% de sua energia. Se a temperatura retorna aos níveis normais em poucas semanas, o coral pode se recolonizar. Se o estresse térmico se prolonga, o coral morre. O branqueamento em massa no Pacífico, especialmente na Grande Barreira de Corais Australiana, no arquipélago do Havaí e nos recifes da Polinésia Francesa, tornou-se mais frequente, mais severo e mais extenso desde a década de 1990. O branqueamento de 2016 afetou 93% dos recifes individuais da Grande Barreira de Corais em graus variados. Em algumas seções do norte da barreira, a mortalidade dos corais ultrapassou 80%. O Pacífico absorve aproximadamente 30% do dióxido de carbono que a humanidade emite na atmosfera. Essa capacidade de absorção tem um custo. O CO2 dissolvido na água do mar forma ácido carbônico, que libera íons de hidrogênio e reduz o pH do oceano. Desde a Revolução Industrial, o pH da superfície oceânica caiu de 8,2 para 8,1. Essa variação
que parece pequena em termos absolutos, representa um aumento de 26% na concentração de íons de hidrogênio, dado que o pH é uma escala logarítmica. Para organismos que constroem conchas ou esqueletos calcários, como corais, moluscos, equinodermas e foraminíferos, essa acidificação dificulta a calcificação e, em alguns casos, dissolve diretamente estruturas já formadas. As larvas de ostras nas costas do nordeste do Pacífico começaram a apresentar alterações na formação das conchas em berçários marinhos que utilizam água do oceano. Ostras selvagens no Oregon e em Washington registraram mortalidade em massa das larvas relacionada a episódios de acidificação local intensificada pelo ressurgimento costeiro. Os ciclones tropicais do Pacífico, chamados tufões no hemisfério norte e ciclones no hemisfério sul, estão se intensificando à medida que o oceano aquece. Um oceano mais quente fornece mais energia aos sistemas de baixa pressão, permitindo que alcancem níveis mais altos mais rapidamente. O tufão Haiyan, de 2013, que atingiu as Filipinas, apresentou ventos sustentados de até 315 km por hora no momento do impacto, tornando-se o ciclone tropical mais intenso já registrado na época. Ele matou mais de 6.300 pessoas e deixou milhões de desabrigados. Modelos climáticos projetam que, embora o número total de ciclones no Pacífico possa não aumentar, aqueles que se formarem terão maior probabilidade de atingir categorias de intensidade máxima. O derretimento das geleiras no Pacífico Norte, especialmente no Alasca e nas montanhas da Ásia Central, que desaguam no Pacífico, está trazendo quantidades crescentes de água doce para o oceano. Esse influxo de água doce, menos denso que a água salgada, pode interferir nos padrões de circulação termoalina que impulsionam as correntes profundas do oceano. A corrente subsuperficial do Pacífico Norte, que leva a água fria e rica em nutrientes das profundezas para a superfície, é sensível a essas perturbações. Se enfraquecida, a produtividade biológica em algumas das áreas de pesca mais importantes do mundo poderia ser significativamente reduzida. A elevação do nível do mar, consequência combinada do derretimento das calotas polares e da expansão térmica da água do oceano, ameaça de forma existencial vários estados insulares do Pacífico. As nações do Oceano Índico, como Kiribati, Tuvalu, as Ilhas Marshall e a República das Maldivas, têm elevações médias de apenas 1 ou 2 metros acima do nível do mar. Alguns atóis em Kiribati já estão sendo abandonados. O governo de Kiribati comprou terras em Fiji como medida de contingência para a relocação de sua população. As Ilhas Marshall iniciaram negociações diplomáticas sobre seu futuro status estatal caso seu território desapareça sob as águas. Eles são os primeiros casos na história em que comunidades humanas planejam sua realocação forçada devido à elevação do nível do mar. O Pacífico, o maior oceano do planeta, também é palco das primeiras consequências diretas da habitação relacionadas ao aquecimento global. Os nódulos polimetálicos não são os únicos recursos no fundo do Pacífico que despertaram interesse econômico. As crostas ferromanganês, que revestem as encostas e topos de montes submarinos como uma camada de tinta, contêm altas concentrações de cobalto, platina, titânio e outros metais estratégicos. Em algumas cadeias de montanhas submarinas no Pacífico Central, essas crostas possuem espessuras de vários centímetros e concentrações de cobalto que superam em várias ordens de magnitude as dos depósitos terrestres de maior qualidade. Respiráveis hidrotermais ativos geram depósitos de sulfetos polimetálicos ricos em cobre, zinco, chumbo, ouro e prata. No Pacífico, dezenas de campos hidrotermais ativos com depósitos potencialmente exploráveis foram identificados. Todos eles coincidem com ecossistemas biológicos de singularidade muito alta, o que torna a decisão sobre sua exploração um dos dilemas éticos e regulatórios mais complexos na política ambiental contemporânea.
A regulamentação dos recursos do leito marinho internacional, a chamada área sob jurisdição da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, não tem paralelo em nenhum outro contexto de governança global. Diferentemente dos recursos do subsolo terrestre, que pertencem aos estados em cujos territórios se encontram, os minerais do fundo do oceano em águas internacionais são declarados pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar como patrimônio comum da humanidade. Isso significa que sua exploração, quando autorizada, deve gerar benefícios distribuídos entre todos os estados, com prioridade para os países em desenvolvimento. Na prática, contratos de exploração têm sido majoritariamente concedidos a empresas e estados com capacidades tecnológicas avançadas, enquanto os países das ilhas do Pacífico, que seriam os mais afetados ambientalmente pela mineração em águas profundas, possuem influência política limitada no processo decisório. O Pacífico é o oceano mais estudado do mundo em termos absolutos, dado o volume de pesquisa oceanográfica global. Ao mesmo tempo, permanece o mais desconhecido em proporção ao seu tamanho. Cada expedição de exploração ao fundo do Oceano Profundo invariavelmente encontra organismos ainda não descritos. O Monterey Bay Aquarium Research Institute, que opera veículos submersíveis controlados remotamente nas profundezas do Pacífico Oriental, catalogou dezenas de novas espécies em cada campanha de exploração nos últimos 20 anos. Em uma única expedição à Cordilheira Submarina Davidson em 2019, mais de 20 novas espécies foram documentadas em poucos dias. Os montes submarinos do Pacífico são, em sua maioria, pontos de concentração de biodiversidade ainda não estudados. São elevações do fundo do oceano que não alcançam a superfície e atuam como obstáculos para correntes profundas, gerando ressurgências de águas ricas em nutrientes que alimentam densas comunidades biológicas em seus cumes e encostas. O Pacífico contém milhares desses montes submarinos, a maioria ainda não mapeada em detalhes e que não foi alvo de nenhuma exploração biológica. Estima-se que cada monte abriga algumas espécies endêmicas que não existem em nenhum outro lugar. Se essa estimativa estiver correta, o número de espécies ainda não descritas nas profundezas do Pacífico é potencialmente enorme. O ruído oceânico é outro território inexplorado. O Pacífico Profundo não é silencioso. Cachalotes se comunicam com padrões de cliques que podem viajar centenas de quilômetros. Baleias jubarte produzem cantos que evoluem ano após ano, com novas frases e estruturas se espalhando de um indivíduo para outro por todo o Pacífico em questão de meses, numa dinâmica cultural sem paralelo entre animais não humanos. Terremotos, erupções vulcânicas, tráfego marítimo e sonar militar modificam o ambiente acústico do oceano. Como esse ruído produzido pelo homem afeta a orientação, comunicação e comportamento de grandes cetáceos é uma questão que a ciência ainda tenta responder com dados suficientes. Em 1997, hidrofonias no Sistema de Monitoramento Acústico Subaquático da NOAA, originalmente projetado para detectar submarinos durante a Guerra Fria, captaram um som extraordinariamente poderoso vindo do Pacífico Sul. O som, apelidado de The Bloop por aqueles que o analisaram, era de baixa frequência e atingia níveis de pressão sonora capazes de ser detectados por múltiplas estações separadas por milhares de quilômetros. Não correspondia a nenhum som conhecido de origem humana ou biológica nos bancos de dados disponíveis. Por anos, foi apresentado como um dos grandes mistérios acústicos do oceano. Em 2012, a NOAA concluiu que a assinatura acústica era consistente com o ruído gerado pelo movimento do gelo na Antártica. Mas a história do Bloop ilustra algo mais importante do que a sua própria solução. O Pacífico produz sons que a ciência não consegue identificar imediatamente, e seu espaço acústico profundo ainda não é totalmente compreendido. Os padrões de distribuição de algumas espécies do Pacífico permanecem inexplicáveis. O tubarão-baleia, o maior peixe do mundo,
com mais de 12 metros de comprimento, desaparece por meses em profundidades onde os rastreadores por satélite não funcionam. Estudos de marcação acompanharam alguns indivíduos até profundidades superiores a 1.800 metros. O que eles fazem lá, se reproduzem em mar aberto ou em áreas específicas, onde dão à luz, quanto tempo vivem, são questões que a biologia marinha ainda não consegue responder com dados diretos. Os únicos registros de filhotes de tubarão-baleia vivos em seu ambiente natural são anedóticos. O nascimento de um tubarão-baleia nunca foi observado ou registrado. Os corais de águas profundas do Pacífico crescem em completa escuridão, a temperaturas próximas de zero e em profundidades de centenas ou milhares de metros. Ao contrário dos corais de águas quentes, eles não dependem de zooxantelas fotossintéticas. Alimentam-se filtrando partículas orgânicas da água. Alguns desses corais têm mais de 4.000 anos, tornando-os alguns dos organismos vivos mais longevos conhecidos. Os corais negros do gênero Leiopathes encontrados na costa do Havaí, a cerca de 300 metros de profundidade, têm, segundo datação por radiocarbono, mais de 4.200 anos. Esses organismos estavam vivos quando as pirâmides de Gizé estavam sendo construídas, e a maioria de seus habitats no Pacífico Profundo nunca foi visitada. O Pacífico também guarda segredos geológicos indecifráveis. No norte do Pacífico há uma região onde as anomalias magnéticas do fundo oceânico não se ajustam bem aos modelos padrão de expansão do fundo do mar. No Pacífico Central, o platô de Ontong Java, uma das maiores províncias ígneas oceânicas do planeta, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de lava basáltica solidificada, formou-se há aproximadamente 120 milhões de anos em um período geologicamente curto. A energia necessária para produzir esse volume de magma em tão pouco tempo e o mecanismo exato que o gerou permanecem sujeitos a hipóteses concorrentes. Alguns modelos propõem um superpluma do manto de proporções sem paralelo no registro geológico moderno. O Pacífico gera 50% do oxigênio do planeta, através do fitoplâncton, que prospera em suas águas superficiais. Ele regula o clima global através da sua capacidade de absorver e redistribuir calor. Sustenta mais de 3 bilhões de pessoas como fonte primária de proteína animal. Produz fenômenos meteorológicos que afetam costas a milhares de quilômetros de distância. É lar de mais da metade da biodiversidade marinha conhecida. E ainda assim, após séculos de navegação e décadas de oceanografia sistemática, mais da metade do seu fundo não foi explorada com qualquer instrumento capaz de ver o que está lá. Os mistérios do Pacífico não são o resíduo de uma ignorância antiga, à espera de ser varrida pela ciência moderna. Eles são território ativo da pesquisa contemporânea, o horizonte para o qual a biologia marinha, a geologia, a oceanografia física, a biogeoquímica e a astrobiologia avançam simultaneamente. Cada descoberta levanta novas perguntas. Cada expedição ao fundo do oceano encontra organismos que a ciência ainda não classificou e processos que os modelos não previram. O Pacífico não é um enigma do passado, é um enigma do presente e, muito provavelmente, permanecerá assim para gerações futuras de cientistas. As ferramentas disponíveis para explorar o Pacífico Profundo avançaram significativamente nas últimas décadas. Veículos operados remotamente, ROVs, permitem descer a profundidades de vários milhares de metros com câmeras de alta definição, braços articulados para coletar amostras e sensores capazes de medir temperatura, salinidade, pressão, oxigênio dissolvido e fluorescência em tempo real. O sequenciamento de DNA ambiental, que envolve analisar o material genético presente em uma amostra de água do mar para detectar quais organismos passaram recentemente por ela, está transformando a capacidade dos oceanógrafos de estimar a biodiversidade de áreas que nunca foram visitadas diretamente. Uma única amostra de água do Pacífico Profundo pode revelar a presença de dezenas de espécies através de traços de seu DNA,
sem a necessidade de observar diretamente qualquer indivíduo. Essas técnicas estão acelerando o ritmo de descobertas de novas espécies no oceano profundo, embora também estejam revelando o quão incompleto permanece o quadro. O Pacífico também possui uma dimensão acústica cuja complexidade está apenas começando a ser compreendida. Grandes cetáceos usam o canal SOFAR, uma camada de água em profundidade média onde a velocidade do som atinge seu mínimo e as ondas acústicas ficam aprisionadas, podendo se propagar milhares de quilômetros sem se dispersar, para se comunicar por distâncias transoceânicas. As baleias cachalote possuem repertórios de cliques. Os codas, que variam entre grupos sociais da mesma forma que os dialetos variam entre comunidades humanas. Grupos de cachalotes do Pacífico e do Atlântico têm codas distintas, e dentro do Pacífico, diferentes clãs têm repertórios que os pesquisadores aprenderam a distinguir. Esse nível de organização cultural em uma espécie não humana, transmitido pelo aprendizado social entre gerações, coloca as baleias cachalote entre os animais com a vida cultural mais complexa do planeta.